Voltamos com o segundo bloco do Câmera Esportiva, sempre lembrando aos amigos e amigas que nos acompanham que esta entrevista estará disponível logo mais na aba Vídeos do YouTube e na íntegra lá no nosso Spotify. Juliano, como é que eu faço para acompanhar lá no Spotify? Câmera Esportiva, ou você pode aí, olhando os nossos stories, né? Lá vai ter o link também do Spotify. Maravilha? Meio-dia mais 31 minutos para nós aqui no ao vivo, e eu sempre lembro, né, da alegria, sempre reforço a alegria em poder fazer parte deste bloco tão especial, né, que é o CâmeraCast, onde nós temos orgulho, prazer, alegria, enfim, de trazer pessoas que fazem o esporte da cidade acontecer, né? Toda vez eu busco repetir isso, porque nós sabemos, né, o quão difícil é, né, fazer esporte em Guarulhos. Ah, Juliano, uma cidade desse tamanho, o pessoal não investe, né? As empresas poderiam investir. Sim, poderiam investir, poderia ter muito mais coisas, né? Mas a nossa realidade é que o esporte hoje não está do tamanho da cidade. Eu não poderia estar numa situação muito melhor, né? Então, mas o que nós temos hoje, boa parte, nós temos por pessoas que vão lá e fazem acontecer, que é o caso do Caê Mendrone, que é o gestor do Guarulhos FC SAF, né, Caê? Prazer em tê-lo aqui no Câmera Esportiva, comigo aqui é a primeira vez, né, Caê? Mas a gente já se conhece já há bastante tempo. É bem isso, né, Caê? Se a gente parar para analisar o tamanho da cidade, é claro que Guarulhos poderia ter muito mais do que tem, né? E que hoje a história do esporte é contada por pessoas como você e outros que estão lá arregaçando as mangas e fazendo acontecer, né? Juliano, muito obrigado pelo convite. Antes de iniciar o programa, dizer que eu assisto gradualmente, né, quando a gente pode assistir o programa, não ao vivo, mas talvez depois dos recortes, né? Sim. E parabenizar vocês pela audiência, o telespectador, o estúdio, né, de Casa Nova aqui também. Sim. Mandar um abraço para o Ulisses, que não está, e dizer que... Terça ele está de volta, se Deus quiser. É um prazer aqui falar sobre futebol, falar sobre o esporte da cidade, e justamente, né? O Guarulhos nasce justamente porque entende que a cidade precisa ter um maior número de clubes, um alcance maior, né, da sua história, e realmente o esporte não está à altura do tamanho da cidade, né? Segunda maior cidade do estado de São Paulo, 12ª economia do Brasil, é um polo industrial grande, serviços gigantescos também, e a gente não tem ainda, no caso do futebol, um clube firmado na primeira divisão do Campeonato Paulista, que alcance alguns campeonatos, né? E o torcedor quer isso, né? Além de o torcedor entender que quer título, ele quer ver algo organizado, algo crescendo. E esse é o nosso propósito aí com o Guarulhos. Muito obrigado pelo convite e vou responder todas as perguntas aí da audiência sua, quem quiser participar. Maravilha, Caê. Antes da gente entrar no assunto que te traz aqui, conta um pouco da sua história. Quem é o Caê Mendrone, para quem não conhece, a sua história dentro do futebol? Legal. Eu sou nascido aqui em Guarulhos, né? Carlos Eduardo Mendrone Gerardi. Já desde criança lá no Parque Secap. Sempre fui um amante do futebol, do esporte, da dinâmica que ele proporciona para nós como ser humano, né? Você sempre trabalha em equipe, disciplina, saber que você não depende só de si, né? No esporte coletivo, no caso. E eu sempre trouxe para a minha gestão, que eu sou formado em administração, publicidade, propaganda e marketing, que ninguém faz nada sozinho. O trabalho em equipe é capaz de romper fronteiras, né? Então ajudou muito na minha construção da relação comercial, né? De traçar metas, objetivos, conquistar, né, títulos, no caso. Eu sou morador aqui, sempre gostei de futebol e sou praticante de futebol. Não sou profissional, não cheguei a me profissionalizar, mas desde 2015, quando eu fui fazer um trabalho lá no Operário Ferroviário do Paraná, na relação de marketing, não direcionada ao futebol, foi quando me despertou o interesse em fazer os cursos, a Universidade de Futebol, que eu sou formado, o curso de coordenador, fiz o curso Master da Federação Paulista, tenho lido muito sobre o futebol, principalmente o bastidor dele, né? Não o campo, a parte de gestão, né? Onde eu mais gosto de trabalhar. A parte do relacionamento político, que a gente sabe que é muito importante fazer, e me coloquei à disposição para poder montar um trabalho na cidade, já quando eu voltei do Paraná. Eu e meu irmão, Luiz Fernando, conhece, jornalista. Sim, conheço. A gente iniciou um trabalho em 2014 lá no Operário Ferroviário e em 2015 o time foi campeão paranaense. Juliano, para mim, eu lembro até hoje, até arrepia de ver senhores de 70, 80 anos choravam igual criança. Igual uma criança recém-nascida. Eles nunca viram, com todo o respeito, eles nunca viram o time ser campeão. 103 anos de história na época, o Operário tinha, nunca tinha sido campeão. Então, aquilo me despertou o interesse em viver de futebol, em planejar a minha vida para isso. Mas eu também tenho ciência que o futebol não é para qualquer um.
precisa de conhecimento, precisa de dinheiro, precisa de relações. E eu fui me preparando nesse período, né? De 2015 para cá, eu fiz diversos cursos, fiz várias visitas aos clubes da cidade, fora da cidade, e fui montando, na verdade, uma ideia de conceito de clube, né? Iniciamos o trabalho em 2021, em parceria com o Guarulhense, no qual sou muito grato ao presidente Carlinhos, que abriu as portas, deu total autonomia para a gente fazer um trabalho lá do futebol de campo, né? Trazendo alguns meninos da base. Na época, o Márcio Toni, que hoje é treinador do São Paulo do futsal, era treinador do Guarulhense, então a gente já tinha uma boa base. E foi a pedido dos pais, né? Mesmo que a gente iniciou o processo de futebol de campo, com o Guarulhense na época. Porque os pais sentiam essa carência na cidade, os clubes, né, são os clubes tradicionais da cidade, não treinavam em Guarulhos, os treinamentos normalmente eram à tarde nos campos em São Paulo, um treinava na Zona Norte, outro lá na Vila Formosa, e os pais que queriam trazer os meninos para poder ter essa questão de vestir a camisa do clube, você desde criança amar o clube, não tinha oportunidade de levar para treinar. E aí a gente identificou esse cenário e conseguimos aí montar umas turmas para treinar à noite, né? Foi o início do trabalho aí. Quando nós falamos do esporte e da grandeza do esporte em relação a Guarulhos, nós estamos usando Guarulhos como exemplo porque nós vivemos aqui e trabalhamos aqui, mas a realidade no Brasil. O Ulisses sempre diz que o Brasil não é um país de clubes, né? Então você tem ajuda de prefeituras, tem uma ajuda valiosa do Exército, muitos atletas que disputam Olimpíadas vêm das Forças Armadas. Acredito que lá no Paraná não foi uma realidade muito diferente, né? Guardado as devidas proporções do tamanho da cidade, né? Não dá pra, quando eu falo tamanho, não é importância, pessoal, é territorial, população, empresas, enfim. Que desafios você encontrou lá que são parecidos com os desafios que você está encontrando aqui ou é totalmente diferente? Não, lá foi algo inusitado, tá? O Operário Ferroviário é um time tradicional do Paraná, tinha mais de 100 anos de história. Mas o que aconteceu lá, parte do que aconteceu. Só uma observação, o Ferroviário que ele fala é o Trem Fantasma. É o Trem Fantasma, a torcida Trem Fantasma. Conhecido já, hoje o Ferroviário é conhecido. O Operário Ferroviário em 2014 nunca tinha sido nem sequer campeão paranaense. O seu ápice, né, foi campeão em 2015, mas eu acompanhei de perto. O que aconteceu lá foi assim, houve uma comoção entre o poder público, deputado, prefeito, torcida, e um grupo de empresários comandado pelo Álvaro Gemadi, que hoje é o presidente lá do Operário, que resolveram colocar a mão no clube. O clube já tinha uma estrutura própria, né? Um estádio que cabia mais de 5 a 6 mil torcedores, reformaram, e aí fizeram parceria com a Universidade Federal, onde hoje tem o centro de formação deles nos campos da Universidade Federal, e foi aquilo mesmo que você falou, né? Universidade Federal, Prefeitura, Estado, né? Empresários e a cidade abraçar o time. Hoje o Operário é um dos clubes que frequenta a Série B, estruturado, tem o certificado de clube formador e foi de lá que eu trouxe as ideias de a gente fazer um trabalho em conjunto e começar a fazer o trabalho de abrir o clube da cidade, né? O clube não é meu, o clube não é da Renata, do administrativo, o clube não é da comissão, o clube é da cidade. O clube da cidade, clube da cidade e foi aí que a gente criou. Né? Hoje nós temos um grupo de quase 200 pais que mantém o clube. Mantém o clube com mensalidades, que desfrutam de um benefício de ser associado do Guarulhos, né? Em parceria principalmente com o Sindicato dos Metalúrgicos. Um abraço ao presidente Cabeça, que abriu as portas para a gente. Mas todos os atletas que chegam no alto rendimento, Juliano, lá, eles têm um título do clube. Eles podem frequentar as piscinas, tudo. Aí eles têm eles ainda vivem uma realidade que a nossa mudou aqui. Por exemplo, eu acredito, e não sei se você concorda comigo, que hoje os condomínios, conceito condomínio clube, com quadra, piscina, academia, sauna, acabou tirando esse público do social que ajudava. A gente lembra como era a piscina da Portuguesa no domingo. A piscina do Corinthians, né? O Palmeiras, por exemplo, também. Do Parque Secap lá, onde morava. O Secap. Então, assim, não, eu tô pegando ideia de clube, relação clube, porque o Corinthians vivia muito do social, né? Usando o Corinthians aqui, mas os demais. Hoje você vai na Portuguesa, nem piscina mais tem, né? Então essa talvez seja a facilidade de um time de uma cidade pequena que ainda tem aquela cabeça de eu vou no clube curtir, né? Isso. Ainda eles podem aproveitar isso, pelo menos a médio a longo prazo, ainda cair. Ou você acha que essa realidade também pode chegar lá no futuro? Cara, eu acho que é um pilar entre as duas questões. Assim, tem o amor pelo clube. Né? Então tem as pessoas que gostam de frequentar aquele ambiente, de estar lá, de ir no pesqueiro, de frequentar o society, a sauna, né? E tem a proporção do que vai me oferecer como agremiação, né?
Quando a gente coloca isso nos dois pilares, assim, não, tem a parte social, mas tem futebol, é quando a gente consegue dar a liga que tem o Guarulhos hoje. Legal. Atualmente, o menino chega lá sem muito aprendizado, mas ele evolui como atleta. E chega um ápice que ele entregou tudo que tinha que entregar. Ou ele vai para um clube de alto rendimento, como a gente tem feito, já mandou atletas para o Corinthians, Curitiba, Mirassol, Vitória da Bahia, ou ele permanece no clube jogando e competindo, né? Que vai trazer a ele muito mais do que só ser um atleta profissional, trabalhar em equipe. Eu acho que hoje, na minha cabeça como formador, o atleta que se forma num clube, mas não se profissionaliza, ele sai dali com uma outra mentalidade. Eu falo lá, os meninos de 11 anos já tem que aprender a separar a chuteira dele, a poder trabalhar em equipe, ter disciplina, acordar no seu horário. Porque se ele se tornar um atleta profissional, imagina como ele vai ser no alojamento. Se com 11 anos de idade a gente não deu para ele ainda, ó, você quer ser jogador? Então pera aí, não é só o que você faz dentro de campo. Então a gente trabalha muito lá a parte social. O que ele pode ser para a sociedade se ele se tornar um grande atleta. E o que ele está sendo hoje na escola, com o pai, com o colega na sala. Se ele é o defensor, porque normalmente o menino que é federado, joga o Campeonato Paulista, ele acha que ele já está acima dos outros. Não, ele tem que ser o defensor do mais oprimido na escola. Se tem alguém que está apanhando, ele tem que ser, ó, calma aí, aquele atleta é do futebol, ele foi lá e defendeu. Não oprimir mais. Então isso também é um trabalho que a gente tem feito com os pais e atletas e tem rendido muitos frutos. É o que eu falo muito aqui, Ulisses também, né, o Caê, é o tal do tripé, né? Saúde, educação e segurança. Isso. Saúde, condicionamento físico, segurança, que a criança não está na rua fazendo coisa errada, e educação porque aprende a respeitar as regras, o jogo e outra. Isso que você fala é um direcionamento de vida, porque nós não sabemos se esse menino vai se tornar profissional, mas ele tem essa organização para a vida, né? Tem muitos que jogam futebol, mas que vão migrar na engenharia, no comércio, na advocacia. Antes da gente falar da SAF, Caê, eu sei que o tempo urge, mas você como um gestor de clube, a federação, há umas rodadas atrás, determinou jogos da base com portões fechados por desrespeito às regras do jogo, à arbitragem. Até recentemente uma mãe foi acusada de injúria racial. Você como gestor, como é que você enxerga isso? A gente no clube toma medidas muito drásticas com relação a tudo isso. Nós competimos na Federação Paulista, né? Não com a camisa do Guarulhos. Eu sou gestor do União Mogi, categoria de base. E todo início de campeonato a gente faz uma apresentação para todos os pais, onde eles assinam um protocolo que foram instruídos com o comportamento deles fora do campo. O meu posicionamento como gestor é assim, a federação ela teve a atitude dela e a gente tem que respeitar para poder drasticamente não acontecer. Mas se você for ver dentro do ambiente do campo de futebol, é uma minoria que oprime. E uma maioria que fica escondida. O que eu falo e fiz para os pais, nós temos uma comissão de 5 pais por jogos que vai lá e vai reprimir quem está tomando uma atitude errada. Sim. Então isso é reflexo da sociedade, viu, Juliano? Assim, a gente vê as pessoas fazendo coisas erradas no dia a dia, no campo, fora dele, na igreja, na família, e a gente se omite. Ao invés de chamar a pessoa e falar, opa, peraí, você está partindo para um lado que não é legal. Então, a partir do momento que você é omisso a esse tipo de comportamento, você não acusa, você não deixa a pessoa no lugar dela, você acaba sendo prejudicado. Porque eu falo igual numa sala de aula. Minha mãe é professora, aliás, um abraço para a Dona Rosa. Dona Rosa Mendroni, ela tem muita base do que eu sou na minha vida hoje. E ela sempre falava, uma sala de aula composta por 40 alunos, você tem 4 do fundo ou 8 no máximo que não se comportam bem. Mas você tem 36 ou até 32 que se comportam. Mas a fama da sala é qual na sala dos professores? Nossa, aquela sala me dá muito problema. Não é. É uma minoria que desrespeita o jogo, que não se compromete e aí a maioria acabou pagando. Então a decisão da federação é justamente isso. Não são todos os pais que fazem esse tipo de coisa. Mas nós, como cidadão dos bem, o conselho que o clube tem, e tem que botar ativo, não pode ser um conselho de discurso, é um conselho ativo. Eu falo, pai, você está lá no campo, eu estou lá dentro do campo. Você está lá na arquibancada, você é conselheiro. Se você vê se algum pai está se comportando mal, você chega perto do pai junto com mais 4, 5 e fala, opa, peraí, você está passando. Então, acho que cada clube tem que tomar a sua atenção, a sua medida. É o que a gente faz. Mas a federação ela tomou uma medida drástica para justamente punir uma maioria, que não é a maioria que xinga, é essa minoria, né? Então, quem foi punido? O pai que se comporta. O pai que quer ir lá ver o jogo do filho. Mas é por essa omissão dele que acontece tudo isso. Caê, vamos agora falar do Guarulhos FC SAF. Primeiro de tudo, queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é uma SAF, né? Porque tem muita gente que não sabe ou tem dúvidas do que é uma SAF. E aproveitando essa pergunta, como vocês estão fazendo em relação à estrutura? Porque a gente sabe que a cidade tem as suas limitações, em que pese vários campos de futebol society foram entregues, mas nem todos atendem ao que uma federação pede, enfim, tem todo um regramento para a organização de campeonatos.
Hoje nós temos o Antônio Soares de Oliveira, que está apto para receber os jogos. O Cícero Miranda recebe, mas ainda não tem ali um aval da federação para receber os jogos. Eu sei que você está mandando os jogos lá no sindicato. Então, o que é uma SAF? Onde é a sede do Guarulhos e como é que vocês estão fazendo para se virar com relação à estrutura? Não, legal, vamos começar pela SAF. A SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. Ela foi aprovada em projeto de lei em 2021, aqui no Brasil, para adequações das agremiações esportivas, associações esportivas, se transformassem em empresa, né? A SAF nada mais é do que uma SA, uma sociedade anônima, onde é composta por conselho, por investidores, você pode abrir o capital aberto para você poder ter outros investidores a não ser o que... Mas ele não tem eleições de constituição de ata, por exemplo. Então a SAF ela tem um proprietário. No caso do Guarulhos, eu sou o proprietário da SAF, né? E eu estou abrindo um percentual de investidores inicialmente, 30% para captar recurso e fazer com que o clube cresça e invista no esporte. Aí cada SAF tem as suas obrigações, né? No meu caso, por exemplo, a gente deixa bem claro que não tem nenhum valor que vai ser retirado do clube nos próximos 6 anos. Então todo o dinheiro aportado de investimento no clube vai ser voltado ao clube, como já é hoje, né? Eu não vivo do Guarulhos, o Guarulhos não é a minha fonte de renda, eu dou o meu tempo e às vezes um pouco de dinheiro para poder que a conta fique equilibrada. Essa conta ela é aprovada de trimestre em trimestre por um conselho, onde mostra que toda a mensalidade que entrou foi colocada no clube à disposição dos pais e dos atletas, né? Então o que a gente está fazendo mesmo é formalizar uma dinâmica que já existe, tá, Juliano? A dinâmica que existe no Guarulhos é mensalidade entra, para onde vai o dinheiro, quem quer pago, no que a gente gasta, não existe lucro, existe um investimento no atleta. Qual é os dizeres da SAF? Quais facilidades? Gestão. Você não fica preso à aprovação de decisões em conselhos, né? Você tem uma gestão executiva onde é nomeado um gestor com a sua diretoria administrativa, jurídica, marketing, que vai tocar o clube e pontualmente, de 6 meses, você faz a reunião com o conselho para aprovar o que foi feito, né? Não aquela questão política que vai minando o clube de dentro para fora, né? Você tem que se candidatar a presidente, mas para você ser presidente você tem que ter um conselheiro que vai votar em você e em contrapartida vai te pedir aquele favorzinho de amigo. E o que acontece no futebol hoje? Não existe o quê? Profissionalismo. Então a SAF traz a profissionalização, o compliance, a governança, aquilo que um clube hoje, como o Red Bull, clubes de SAF que já estão se tornando, está começando a tirar, né? Tirar resultados dentro e fora de campo. Não quer dizer que o meio associativo não é um êxito. Vamos falar de Palmeiras e Flamengo. Olha aí onde estão os dois. São associações, né? Que são gestores que estão lá dentro. Mas que entenderam. Congela a questão do futebol, deixa eu fazer nosso trabalho. Conselheiro e diretoria que quer pedir favor, fica de lado. Favor dentro de campo não existe. Dentro de campo tem que estar os melhores. Tem que estar aquilo que a comissão aprova. Tem que estar o atleta que vai desempenhar o resultado. Não dá para fazer favor. Então é o primeiro eixo do clube, né? Gestão, compliance e obedecer à questão técnica. Quem escala no Guarulhos são os professores, que tomam sol e chuva e estão dentro de campo vendo quem é melhor ou pior. Podemos discordar? Totalmente. Às vezes você não concorda com o que o professor trabalha, às vezes o plano tático dele não vai de acordo com o pai, mas dali existe índole e caráter. Ele está escalando aquele que ele acha melhor. É o primeiro ponto. Com relação à parte de estrutura, justamente você falou, o campo dos sindicatos metalúrgicos, no passado, Juliano, ele já foi um campo contemplado e licenciado pela federação para mando de jogos. A federação botou num patamar maior hoje, estrutura, estádio, inclusive certificado do formador, depois daquela questão do Flamengo, do alojamento, que veio à tona agora novamente, né? Que infelizmente ninguém foi punido. É só me lembrar do Flamengo do Rio, tá? Flamengo do Rio. Ninguém foi punido. Então é um caso que a gente precisa ver. Mas a estrutura do metalúrgico, ela é independente, não depende da prefeitura, não depende de governo, e nós temos uma grande parceria com o sindicato, porque nós levamos associados para o clube. Sim. Nós não pedimos um favor. Além de pagar uma taxa de manutenção mensal, a gente ainda leva associado para o clube. Então é uma via de mão dupla, né? O clube, na verdade, depois da questão da contribuição sindical, precisava de sócios para manter, a gente conseguiu esses sócios, e aí foi feito um trabalho de parceria. Então toda a adequação do campo, toda a parte de infraestrutura que a gente sabe, de acordo com os manuais de procedimento da federação, a gente está tomando providências para afiliar por lá. É claro que a relação com o governo, a gente tem uma boa relação. Tiziano, que é nomeado secretário, é meu amigo pessoal. Sim. Thiago Surfista, amigo de infância no Parque Secap. Mas quanto menos a gente depender da infraestrutura municipal, melhor é para a SAF. Né? A gente vai desenvolver projetos sociais, a SAF pode captar recurso federal, estadual, municipal e também lei de incentivo.
como qualquer outra associação, porque ela é nomeada conselho, ela é passada por um crivo de olha, onde foi o dinheiro ou não, e ela é implementada para a base, para futebol de base, que é o nosso projeto por enquanto. Nossa ideia é fazer futebol de base por um bom tempo, até que a gente tenha mesmo a base de atletas formados embaixo, com condições de o clube ser autossustentável, para que depois ele consiga competir no profissional. Então, nós estamos ainda num processo de base. Competimos em vários campeonatos, né? Paulista Cup, Copa Ouro, Associação, com a camisa do União na Federação Paulista. Tivemos excelentes resultados, conseguimos vários títulos, títulos da Paulista Cup, títulos da Sanca Cup, títulos da Associação Paulista. Então o clube tem crescido. E essa é a nossa ideia de gestão do clube da SAF. Ainda atletas e os pais desses atletas, ainda eles veem o futebol como uma forma de mudança de vida? Ainda tem esse negócio de eu vou pôr o meu filho, entre aspas, como um investimento e não para uma iniciação esportiva? Muitos, a maioria. E até onde isso atrapalha o... A gente faz, eu falo que quem dá mais trabalho não é o atleta, é o pai, né? A gente faz um trabalho de conscientização de primeiro dizer que ele tem que se divertir. Que ali a criança de 11 anos tem que ser criança. Que o trabalho físico, tático, técnico faz parte do processo de vida. Mas cadê o cinema? Uma observação, Caio, em cima disso. Aliás, a pergunta da produção é uma excelente pergunta. Até onde esse tipo de atitude do pai é reflexo do portões fechados? O futebol ele é feito por emoção e razão. O pai é emoção e o clube é razão. Tem muito clube que também é emocionado, que tem pai na gestão, tem pai na diretoria e não inibe isso. Quando você vê o pai lá fora daquele jeito, é porque ele está agindo pela emoção, não tem razão nenhuma ali. Ali ele só está vendo emoção, é emocional. Então esse reflexo é justamente dos pais que vêm, que acham que o filho dele tem que ser titular, que o filho dele tem que jogar todos os minutos e vai contra o que a federação quer. A federação pede que tenha minutagem. O menino de 11 e 12 anos, no mínimo, tem que jogar 50% da partida. O menino de 12, 13 e 14, no mínimo 25% da partida. É no futsal que eles trocam o time? Caio, agora me deu um branco. Acho que é no futsal. Futsal também, mas o campo agora pode. Não, mas eu digo, no futsal você jogava um tempo com um e um tempo com outro. No campo ainda não é assim, No campo é. Na Federação assim? Paulista, no caso do Sub-11 e 12, é. 50% do time no primeiro tempo, outro 50% no segundo tempo. No 13 e 14, você tem que rodar no mínimo 25%, o atleta tem que participar da partida. Então a influência dos pais é muito grande, sim. O que a gente tem que fazer como clube? Blindar, principalmente a gestão, principalmente os professores, e falar diretamente para o pai, olha lá os meninos lá treinando, que ele tem o tempo dele. Né? Isso aí lá no sindicato. Lá a gente atende a categoria 11, 12, 13 e 14, né? À noite. Isso que eu ia te perguntar, Caê. A que número de profissionais na comissão técnica o Guarulhos atende, ou tem ali dentro da sua estrutura? Quantos profissionais na comissão técnica e quantos atletas vocês têm e quais categorias? Agora que a gente aumentou as categorias do 15 e 17, a gente está indo para 20 profissionais, só de comissão técnica. Cada categoria, Juliano, ela tem um professor, um auxiliar, um preparador físico e um preparador de goleiro, para a disposição do clube. Não é um treinador que vai fazer tudo, né? A gente tem testes físicos de avaliação, depende, por exemplo, os meninos de 11 e 12 é a cada 2 meses, os meninos de 13 e 14 a cada 1 mês, e 15 para cima de 15 em 15 dias. Desempenho físico, quanto ele evoluiu, quanto ele aumentou de potência, mobilidade. O que a gente está fazendo lá não é um trabalho de escolinha, é um trabalho de alto rendimento. E aí o reflexo disso está nos resultados. A gente enfrenta os clubes da cidade, que são os tradicionais, e em várias vezes o placar é favorável ao Guarulhos FC. A gente ganha dos clubes da cidade por muitas vezes, porque isso é reflexo do que é feito dentro do trabalho. Então essa influência dos pais ele acaba sendo positivo quando a gente converte para o pai e ele entende onde ele está entrando. Ele entende que ali é um clube formador. E que existe um objetivo e existem etapas a serem cumpridas. Serem cumpridas e não dá para pular processo. Caio, chegou uma pergunta aqui. Aliás, depois se vocês puderem espelhar o YouTube, nós, graças a Deus, temos aí várias perguntas, mas a gente separou uma aqui em especial, Caio. Quais categorias vão treinar no campo da Vila Galvão? Ou de Vila Galvão? O campo de Vila Galvão seria o Cícero? Não, a gente treina no Velo Esportes. O Velo Esportes. Por enquanto as categorias femininas. O campo do Velo ali é do Anel Viário? Do Anel Viário, na Vila Galvão. Tá. Nós temos uma sede lá com o Velo, os horários lá. Um abração pro Edu. O Edu é um grande incentivador, é o supervisor nosso na categoria do futebol feminino, né? Que a gente também contempla, a gente treina do 11 ao 17 masculino e o feminino vai começar 15 a 17 e profissional. Chegou uma outra pergunta também se tem planejamento para o futebol feminino. Então vocês vão ampliar para o feminino? Já tem. Já tem o feminino? Todas as sextas-feiras já começou os treinamentos do feminino. Quais categorias lá do feminino? Do 15, 17 e sub-20. Então tá aí, ó, na tela, o título da aí o
Perfilada, que foto é essa, Caio? Conta um pouquinho. Essa aí é um campeonato que a gente disputou no início do ano lá em São Carlos. É o maior torneio de futebol de base do Brasil. Foram mais de 320 equipes participantes. No caso do Sub-14, que é esse aí, Sub-14, foram 62 equipes. A gente saiu de lá com o título, nós somos campeões. Ganhamos do Olé Brasil, que é uma agremiação de Ribeirão Preto, né? Sim. E na semifinal o I9, ganhamos de Uberlândia, do União São João de Araras, jogamos contra... O I9 também é de Ribeirão, né? É, de Ribeirão. E jogamos contra clubes que têm uma estrutura 10 vezes maior que a nossa, né? A gente foi lá, ficou alojado numa escola, aquela categoria ali é a maior categoria, a maior vitoriosa dentro do clube. Esses meninos estão com a gente desde os 11 anos de idade, Juliano. Esses meninos já foram campeão da Paulista Cup, vice-campeão da Copa Ouro, campeão da Sanca, foi 2 vezes, né? 3 vezes campeão da Paulista Cup, campeão da Mercosul, campeão do Clorinho Rigatti. Esses meninos têm títulos, são quase 11 títulos só deles. Hoje agora, tem jogo aí, ó. Eu quero até deixar claro aqui, né, Tassinho, deixar aberto para o Caio mandar essas artes para nós, para que a gente coloque na nossa agenda esportiva também. Será um prazer divulgar os jogos do Guarulhos. Conta um pouco desse escudo, Caê. É um pouquinho da história. Ele está passando aí na tela, achei o escudo bem interessante. Ele foi espelhado no brasão da cidade, né? Se você vê o brasão da cidade de fundo, ele tem as cores, ele tem quase o escudo de um guerreiro que a gente coloca, que o nosso mascote é um guerreiro, né? Quem transformou esse escudo e essas torres que você vê no topo foi meu irmão, Luiz Fernando. Meu irmão, além de ser jornalista, é designer, né? Então ele quis trazer a mensagem de a gente continuar como guerreiros, né? E as cores da cidade, né? O branco, o vermelho, né? Então a gente pega, se você pegar o brasão da cidade de Guarulhos, você vai ver essas torres ao alto dela e você vai ver uma parte dessas cores. Então a ideia de representar a cidade também sempre foi um conceito meu, viu, Juliano? Eu acho que a cidade ela é rica, tem uma história enorme. Respeito as agremiações que aqui estão, nunca deixei de respeitá-las, mas a gente entende que cabe mais um. Sim, claro. Cabe mais um com uma forma diferente. Tá aí o escudo nosso. E aí agora no final, né, quando chegar em dezembro, 8 de dezembro, que é aniversário do clube. E aniversário da cidade também, né? Aniversário da cidade, nós vamos colocar o SAF ali na frente. Vai ter um evento, toda a imprensa será convidada, a gente vai chamar todos vocês para dividir essa alegria, esse momento com todos na cidade de Guarulhos. Caio, você disputa a federação, quais campeonatos? Então, só recapitulando a federação que vocês estão jogando. A Federação Paulista, a gente joga a camisa do União Mogi. União Mogi, mas você tem uma ideia de quando o Guarulhos vai disputar como Guarulhos? A ideia é para o ano que vem. Porque depende da questão do campo. Aí campo. Mandariam no sindicato ou tem que esperar a liberação do Cícero? Não, nós não iremos entrar na questão do Cícero. É mesmo porque já também tem, são 2 equipes. A gente sempre explica também, é importante, que são 2 equipes por sede. Lá no caso, até a informação que eu tenho é Guarulhos e Guarulhense lá. Flamengo, tranquilidade. Vocês, então, sindicato. A gente vai fazer tudo pelo sindicato. Já fizemos as adequações necessárias, já entramos com o processo da federação para poder fazer a vistoria. A nossa ideia é, a partir de janeiro do ano que vem, disputar os campeonatos pela Paulista, né? Federação Paulista de Futebol, com a camisa do Guarulhos. E não iremos deixar de trabalhar a União Mogi. Ainda tem atletas que vão permanecer. Então a gestão vai acabar tendo 2 fases aí, né? E o legal é que você fala do União Mogi ainda disputa a Bezinha, né? Então, de repente, vai subindo. Até que o Guarulhos não chegue lá na Bezinha, você tem... E que isso acaba sendo um espelho para eles, né? Sim. Já, inclusive, a disputa do União Mogi na Copa São Paulo, no Sub-20 agora, eu estou dentro da comissão, ajudei a resolver algumas questões técnicas do clube para que eles possam mandar os jogos lá no Nogueirão e faço parte do conselho lá junto com o presidente Delmiro, que me deu essa autonomia de ajudar nessa composição. Então a União Mogi vai disputar e talvez a Copa São Paulo e terão alguns atletas de Guarulhos lá por mérito, né? Como você falou, por mérito. Um atleta vale, né? Vai estar lá. Amigos, antes da gente encerrar, tem como espelhar o YouTube aí para nós? Caê, chegaram muitas perguntas para você, selecionamos algumas, mas infelizmente não tem como mais aí, ó. Você vai ter essa missão de responder todo mundo aí, ó. Claro, a maioria das pessoas parabenizando o trabalho quando ele é sólido, o trabalho quando é bacana, o trabalho quando é honesto. Aí, ó, a resposta é essa. Corações, aplausos. E é isso aí, Caê. Quem que você trouxe aqui com você? Eu trouxe a Renata, nossa gestora administrativa. Obrigado, Renata, pelo carinho. Amiga nossa já de muito tempo, apostou aí, saiu da empresa que ela trabalhava aqui em Guarulhos, uma empresa estruturada para seguir a carreira aqui no futebol com a gente. Muito bom, é isso aí, é dar força de vontade, arregaçar as mangas, acreditando num projeto. O Caê tem a experiência, tem aí o conhecimento, né, do seu trabalho lá no estado do Paraná. Além disso, também já esteve lá no Guarulhos, lá atrás, né, Caê? Fizemos a gestão do Guarulhos 22 e 23, até fiquei na dúvida se era na época do Tassi, não, você veio depois do grande mestre Oswaldo Tassi. Sei que o Caê é muito amigo também aqui do Roberto Samuel, do
Benê Sacomã, se não mandar abraço pro Benê, ele vai ficar bravo. No encerramento eu vou mandar aí. Se mandar abraço pro grande Benê Sacomã. E o que o Caê disse, pra gente finalizar o Câmera Esportiva, é uma coisa que eu sempre falo aqui, da diferença de um clube estruturado e do Corinthians. Porque se o Corinthians seguisse um pouco do que o Caê falou, futebol é administrado por pessoas que estão vendo o futebol como modalidade... Esquece Corinthians, Juliano. Não, mas é verdade. É a diferença do Palmeiras e do Corinthians. De um pensamento de um clube como uma empresa... Corinthians poderá ser SAF um dia? Eu não sei nem se o Corinthians vai continuar existindo um dia, do jeito que tá, né? Não, com todo respeito, ele é corintiano, Caí. Todo mundo tem um clube de futebol aqui. Graças a Deus que quando eu vim trabalhar aqui em Guarulhos eu pude falar... Agora eu sou Guarulhos FC. Mas essa é a diferença. Quando você não tem interferência externa, a gente lá pedindo ingresso... aí você... uma vez eu fui fazer um jogo no Pacaembu, você conhece ali o clube ali atrás do Pacaembu? Eu trabalhava no rádio, eu tive que parar o carro quase dentro da quadra de tênis. Porque vai o cara, vai o diretor do remo, o diretor da bote, o do ping-pong, com todo respeito, mas um clube, quando tem essa visão de crescimento, é isso, saber separar as coisas. Tá aí o Flamengo que não deixa mentir, eu brinquei com o Tassino no início do programa, mas, que baita expectativa foi Palmeiras e Flamengo. Que baita expectativa, que baita jogo. Eu como corintiano, eu sento, dou risada, vou fazer o quê? E olha que eu vi Baré, Embu, Jacenir, Dama. Wilson Mano. Eu achei que eu tava sofrendo, né? Márcio, lembra? Quando o Márcio vinha, o jogador vinha e a perna ficava, né? É isso aí. Mas é isso aí. Então, Caê, parabéns pelo trabalho. Se você quiser mandar um abraço pra gente arrematar o programa, a câmera é sua. Juliano, eu agradeço o convite, agradecer Tassinho, toda a galera aqui também, a Renata que tem me acompanhado sempre. Mandar um abraço para todos os colaboradores do Guarulhos, né? E em especial eu vou botar os nomes dos treinadores que são nossos pilares, por favor. O treinador Leandro, que é o que iniciou o trabalho hoje da categoria de base de 11 a 14, o maior vitorioso dentro do Guarulhos, são mais de 11 títulos que ele tem em menos de 2 anos e meio. O treinador Felipe, trouxemos o Diego Sacomã está Legal. Com a gente lá, vai assumir o Sub-15. O Tom, trouxemos o Tom, que foi o treinador do Flamengo durante muitos anos. Tom Moreno está com a gente lá. Grande Tom. Tom Moreno está com a gente no Sub-17. Os meninos do futebol feminino, né? O Antônio, o Wagner, que tocam lá, e o Vela. E toda a galera que está no bastidor ali trabalhando, que aí se eu for numerar um por um, vai demorar muito, né? Um abraço ao Benê Sacomã, que vai ser nosso conselheiro também aí da SAF. E todos os conselheiros, em nome do Conselho Executivo, um abraço para todos eles, os pais que participam assiduamente aí dos programas, né? E dizer que a gente tem uma expectativa muito grande de ter um trabalho de torcer aqui a manga, trabalhar muito. Nós somos muito pequenos ainda ao que a cidade precisa, mas a gente almeja crescer sustentável. Crescer de acordo com as nossas próprias pernas, sem enganar o povo, né? Porque você vai crescer muito e não consegue sustentar aquilo que você cresceu. Então, de pouquinho em pouquinho a gente está chegando. Tomara a Deus que ano que vem a gente consiga participar da Federação Paulista. Se não for ano que vem, vai ser nos próximos. E a gente está feito aí um trabalho para que isso aconteça. Que timaço, hein? Tom, Benê Sacomã. Diego Sacomã, o Benê também. Benê. Tom, enfim. Leandro foi jogador aqui de Guarulhos, viu? Jogou no Santos, jogou na Ponte Preta, não teve a oportunidade da base aqui em Guarulhos, foi fazer a sua base no Mirassol, lá atrás, ó. Pois é, né? Então tá aí. Quando o Caio lembrou do Jacenir, ele já acho que ele entregou o time que ele torce aqui. Bom, amigos do Câmera Esportiva, vamos finalizando o programa de hoje. Lembrando que as notícias esportivas ao longo do fim de semana, vocês irão conferir lá no nosso Instagram, no YouTube, no Facebook. Voltaremos na terça-feira, se o grande e bom Deus assim permitir, com Ulisses Pinto aqui conosco, se Deus quiser. Abração, fiquem com Deus. Fui!